Oi, meu nome é Lívia, eu tenho 39 anos e sou portadora de doença renal crônica há 23 anos. Através desse vídeo eu quero tentar resumir um pouco a minha história com a doença renal crônica e te contar um pouquinho do que é viver essa realidade. Bom, até os 16 anos eu era uma pessoa normal, uma adolescente comum, né? Não tinha nenhum sintoma, nenhum problema de saúde, não que eu soubesse. E assim que eu completei 16 anos, eu comecei a sentir muita cãibra mesmo assim. As panturrilhas ficavam enrijecidas, eu sentia muita dor na perna. Quando eu ia andar, eu ia para a escola, na volta eu sofria bastante. E justo na semana que eu completei 16 anos. E também tive bastante manchas nas pernas. Eram umas pintinhas assim, era como se fossem sardas, só que vermelhas. E eu não fazia ideia do que era aquilo, eu acreditava que fosse algo relacionado à alergia, não sei. E aí, chegou um dia que eu não conseguia andar. Fui parar no hospital e ali eu permaneci por quase 30 dias, até que foi estabelecido o diagnóstico de insuficiência renal crônica. E nesse processo todo de uma adolescente descobrindo uma doença crônica, foi bem complicado porque a gente quer viver a vida, a gente quer curtir, né? Então, de início foi um baque, mas eu era muito de boa, viva a vida, paz e amor, então eu encarei de uma certa forma assim, até que legal, vai passar, vai ficar tudo bem. Eu não entendi a dimensão do que era ser renal crônico. Entrei num tratamento conservador, que consiste em viver uma dieta, né, às vezes um pouco mais rígida, dependendo de como estão os resultados dos exames, e com restrição assim de algumas coisas que contém muito potássio, muito fósforo, muita proteína, para que conserve essa função renal que ainda existe o mais tempo possível, né, o maior tempo possível. Enfim, eu segui esse tratamento conservador por uns 2 anos, talvez eu tenha seguido direitinho. E depois eu simplesmente, por irresponsabilidade, abandonei completamente. Não ia mais às consultas, não fazia mais os exames. E comia de tudo, bebia de tudo. Bebia bebidas alcoólicas. Fumava, sim, comecei a fumar e enfim. Foi uma irresponsabilidade que adiantou o processo da hemodiálise. Mas eu levei um tempo ainda, né? Assim, até a situação piorar. Aí chegou um momento que a Lívia, que não fazia mais dieta nenhuma, fazia tudo errado, teve uma parada, né? Tava na rua, passei mal, eu estava indo com a minha mãe, tinha acabado de marcar a data do transplante, porque eu já estava me sentindo mal. E aí os resultados dos exames foram péssimos, tudo, mas eu achei que vai dar tempo. O médico falou, poxa, eu não sei nem como você tá viva. Ureia, creatinina, fósforo, potássio, tudo altíssimo. Mas a gente conseguiu marcar a data do transplante, enfim, mas indo para casa, depois de marcar o transplante, eu tive uma parada na rua e quando eu acordei eu já estava no hospital. Enfim, precisei passar um catéter no pescoço, um Shiley, que é aquele catéter de curta permanência. E aí fui para hemodiálise, mas foi tão assim breve que eu não me recordava nem o que era hemodiálise naquela época, né? Eu fiz acho que 3 ou 4 sessões, porque o transplante já estava marcado. E aí aconteceu, graças a Deus, o transplante, minha mãe me doou o rim, né? Me deu vida pela segunda vez. E foi incrível, foi maravilhoso. Vou dar uma pausa para falar sobre o conservador. Quem tem a oportunidade de fazer o tratamento conservador, faça. Se você é renal crônico e está nesse estágio ainda, faça. Não seja responsável como eu fui. Respeite os limites, as regras, para que você prolongue a vida sem essa necessidade de um tratamento de substituição renal, né? Como a diálise peritoneal ou a hemodiálise. Faça as coisas certinho para você ter uma sobrevida maior. Enfim. Aí minha mãe me doou o rim em 2003, né? 2003 eu estava com 22 anos, às vésperas de completar 22 anos. Maravilha,
ótimo. Eu fui sabendo que o tratamento, que o transplante não é cura, é tratamento. É uma conscientização que a gente precisa ter. Porque se a gente vai pensando que é cura, a gente pode se frustrar. E, enfim, eu passei 16 anos com o rim que minha mãe doou. Foram 16 anos de uma vida praticamente normal. Eu trabalhava 10 horas por dia em pé, viajava, passeava, comia, bebia de tudo. E só que tem um detalhe, a vida de um transplantado também tem suas limitações. Por exemplo, você não pode simplesmente viver sem lembrar dos seus remédios, né? Você vai tomar imunossupressor de manhã e à noite. Esses imunossupressores são aqueles que vão evitar que haja a rejeição do órgão, mesmo sendo assim um órgão, uma pessoa super compatível, como era o caso da minha mãe. Pode haver rejeição? Pode, claro. Então a gente tem que ter uma orientação completa sobre isso. Então eu segui as orientações, tomava meus imunossupressores, em nenhum momento deixei de tomar. E nesses 16 anos e quase 3 meses, acho que foi 16 anos e 2 meses que eu fiquei com o rim da minha mãe. Foi assim, um tempo de vida maravilhoso. Porém, houveram várias internações, porque uma hora eu tinha nefrite, outra hora eu tinha outra coisa, porque a imunidade fica baixa. A pessoa que faz transplante tem a imunidade muito baixa por conta dos imunossupressores e também tem que se adaptar a isso. A gente tem que ter mais cuidado com higiene, com onde a gente come, o que come, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo cuidado com a manipulação dos alimentos, enfim. Como se não é viver numa bolha, mas a gente tem que ter esse cuidado extra. Por mais que as pessoas não entendam, acham que é frescura, não é não. Você tá cuidando de você tá cuidando da sua saúde, do seu rim novo. Porque, na minha opinião, o rim é um segundo coração, cara. É mesmo, sabe? É um órgão fundamental. E Deus é tão maravilhoso que ele deu dois órgãos, 2 rins, porque a gente pode viver com um só. Então, essa é outra questão referente à conscientização da doação de órgãos. Mas, prosseguindo. Ao final desses 16 anos e 2 meses, em dezembro de 2019, meu rim já vinha, né, numa falência gradativa, a creatinina subindo de pouquinho a pouquinho, mesmo fazendo o possível para prolongar essa vida, né, renal. E precisei voltar para hemodiálise. E aí? E agora? Voltar para hemodiálise depois de 16 anos de uma vida tranquila foi um baque. O psicológico abalou completamente, isso porque os 16 anos de transplante foram ótimos, sim, mas os imunossupressores também mexem com o emocional da gente. A gente tem que ter buscar equilíbrio, né, na fé, no apoio familiar, na nossa rede de apoio familiar, amigos, enfim, e exercer com tranquilidade uma fé racional, sabendo que a gente passa pelos problemas, mas que tem Deus que está na frente de tudo e cuida. É a minha visão sobre o assunto, enfim. E aí, em dezembro de 2019, eu tive que voltar para hemodiálise. Fui numa consulta de rotina do transplante e a médica falou: Lívia, seus exames estão ruins, você vai precisar passar o catéter ainda hoje e iniciar a hemodiálise. Isso foi numa quinta-feira, se eu não me engano, para no sábado eu começar a dialisar. Aí eu descobri o que é hemodiálise, porque até então, lá no início, eu fiz hemodiálise de emergência, 3 ou 4 sessões, eu não tinha percepção do que era, não entendia nada, era assim, completamente diferente. E eu fui pra máquina e olhar para aquela máquina que você fala: meu Deus, eu dependo dessa máquina agora para viver. É doído, é sofrido, mexe com tudo, e mexe com a tua vida e com a vida de quem tá à tua volta, porque as pessoas que te amam se preocupam e vivem essa dor com você. E cá estou eu, né? Desde, deixa eu ver, 1 ano e 2 meses que eu voltei para hemodiálise. Estou passando esse processo
que também não é fácil. Primeiro comecei com um novo catéter, um Shire no pescoço por 3 meses, passou o período, foi colocado um catéter aqui, o chamado Permicate, que ele tem uma permanência maior, é mais seguro. Fiz uma fístula, não dá pra ver aqui no vídeo, deixa eu ver. Não dá pra ver muito bem, mas eu fiz uma fístula, né, que é a ligação de veia e artéria para poder ser puncionado e fazer hemodiálise, ela não funcionou. Continuei com Permicate, passei por uma nova cirurgia e aí então foi colocada essa prótese aqui no meu braço esquerdo, né? Uma prótese que tem 25 centímetros e hoje eu faço hemodiálise por aqui. Começou a funcionar, perfeito, maravilhoso, aí sim eu pude tirar o Permicate. A prótese, no meu caso, é melhor, teve que ser artificial pela minha deficiência de veias e artérias potentes o suficiente para isso. O risco de infecção é infinitamente menor, né, do que o catéter tradicional. E é isso. A gente fica cansado na hemodiálise, a gente fica... Às vezes tem hipotensão, hipoglicemia, mas faz parte, né? A gente sabe que a máquina mexe também com a função cardíaca, são os riscos de fazer esse tratamento. Mas se você não faz esse tratamento, também você não tem uma sobrevida. Então, a gente também tem uma restrição hídrica, assim, restrição alimentar, toma remédio para controlar o fósforo, porque... você tá dependendo da máquina, mas a máquina, no caso da hemodiálise tradicional, ela não tem ela não tem essa possibilidade de tirar todo o fósforo que a gente ingere, e o fósforo é bem perigoso, né? Assim como o potássio, só que o potássio em 2 horas de diálise você elimina, né? Fazendo direitinho a dieta, dá para viver legal. A questão é, para quem precisava beber 3, 4 litros de água por dia sendo transplantada para manter o rim ali trabalhando, hoje ficar limitado, ter horas que você não pode beber água de jeito nenhum, um calorzão, enfim, é triste. Dá vontade de chorar, quando você tá com sede não pode beber água, você já tá inchado, tá retendo muito líquido entre uma diálise e outra, mas a gente vai tentando se adaptar. Congela uma garrafinha de água, vai bebendo de pouquinho. Uns podem beber 1 litro, outros 500 ml por dia de líquido. E assim vai. O importante é o paciente renal crônico ter a consciência de que ele precisa fazer a parte dele. A máquina vai fazer a parte dela. Os profissionais que cuidam vão fazer a parte deles, vão fazer. Deus sempre faz a parte dele, mas a gente também tem que colaborar no tratamento, né? Seguindo a dieta o máximo que puder e tendo pensamentos otimistas, né? Colocando a fé em ação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso, então em tudo há propósito. Eu estou buscando viver minha vida normal, sempre estar na minha rotina. Hoje eu sou do lar, né? Eu cuido da minha casa, do meu marido, cuido de mim. Eu tive que trancar a faculdade porque eu não estava conseguindo dar conta emocionalmente das coisas. Já estou tratando disso porque também é necessário, mas enfim, voltei a treinar, né? Então ir para academia é uma coisa boa, me anima, me mantém o corpo preparado, porque qual é a minha intenção? Transplantar novamente. Pode transplantar novamente? Pode. 2, 3, 4 vezes pode, contanto que tenha doador, né? O difícil é a gente conseguir doador. Hoje são por volta de 40 mil pessoas numa lista de espera por um órgão, né, no nosso país, mas a gente tá aí e que a gente cria essa consciência da importância da doação de órgãos. Seja doador de órgãos, declare isso para sua família. Se você verbalizar isso, eles vão saber o que fazer na hora que você não estiver mais aqui. E eu estou me preparando para o próximo transplante, que vai acontecer no tempo oportuno, quando Deus permitir. Então, você que é renal crônico, você que tem essa doença, fica firme aí, confia em Deus, exerça a tua fé, a tua paciência, a tua tranquilidade, se entrega
para a vida, não se entregue para a doença. Viva da melhor maneira. Você é especial, você é uma pessoa como outra qualquer e você está enfrentando uma luta grande, mas outras pessoas enfrentam outras lutas. Apenas foque na tua cura, foque no teu tratamento, foque naquilo que você quer. Se você busca um novo transplante, assim como eu, lute por isso. Se você busca o primeiro transplante, aguarde com fé e viva um dia de cada vez. Tente não gerar ansiedade, porque a ansiedade nos atrapalha, eu sei bem disso. E é isso. Beba água dentro dos seus limites, coma o que foi passado pela nutricionista. E depois que você transplantar, beba muita água, viva muito. E viva agora também, vai caminhar, sai, reúna a família, os amigos. Não fica estagnado, não cria um muro de proteção à sua volta que impede das pessoas se aproximarem de você, entendeu? Você é especial e você é um renal crônico guerreiro. Renal crônico é guerreiro. E é palhaço também. A gente é bem divertido. Às vezes a gente é bem chatinho, porque o nosso psicológico é meio complicado. Mas a gente tá aí pra viver, entendeu? Busca a tua melhora dia a dia, tá? Essas olheiras, a pele assim cheia de bolinhas, as coisas que a gente passa são coisas pequenas perto da grandiosidade que é viver todos os dias, entendeu? Detalhes. E eu quero, nesse Dia Mundial do Rim, agradecer a Deus pelos rins que Ele me deu, os meus 2 nativos, que hoje quase não existem, pelo rim que minha mãe me doou, e já quero agradecer a Deus pelo próximo rim que vai vir, em nome de Jesus. Então, feliz Dia Mundial do Rim, para mim, para você, para todos, quem tem problema renal, quem não tem vai se informar, porque doença renal é silenciosa, a gente tem que cuidar, beleza? Então, muito obrigada por me ouvirem, esse vídeo ficou, assim, muito longo, mas eu acho que eu falei tudo aquilo que é necessário, pelo menos, para você entender um pouquinho do que é a vida de um renal crônico, tá bom? Um beijo e até já já.